Olá, meus queridos. Estou hoje aqui com vocês, professora Carla Fortes, para a gente poder resolver mais um TDzinho da aula Enem. Vamos começar? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam o monte é A, 21, B, 24, C, 26, D, 28, E, 31. Vamos então para a nossa solução? Primeira coluna, uma carta. Segunda coluna, 2 cartas. Terceira coluna, 3 cartas. Quarta coluna, 4 cartas. Quinta coluna, 5 cartas. Sexta coluna, 6 cartas. Sétima coluna, 7 cartas. Vamos então efetuar a soma do número de cartas de cada coluna, obtendo assim 28 cartas. Para o nosso monte, vamos efetuar 52 cartas menos 28 cartas, dando um total de 24 cartas. Verificamos então que o item correto é o item B de bola, 24 cartas. Foi usada nessa questão a operação de soma e subtração. Probleminha simples, nenhum problema para os alunos do 7º ano. Vamos para a próxima? Nossa segunda questão. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem capacidade de 355 mililitros. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 mililitros em onça fluida é mais aproximada de letra A, 0,83, B, 1,20, C, 12,03, D, 104,73, E, 120,34. Para a nossa solução, verificamos que 2,95 centilitros corresponde a 29,5 mililitros, uma vez que 355 ml na nossa lata de refrigerante, dividindo para 29,5 ml, obtemos aproximadamente 12,03 onça fluida. Verificamos que a solução é a letra C de casa. Para essa questão, utilizamos transformação de medida de capacidade e uma simples divisão. Nenhum problema para os alunos do 7º ano. Para a nossa terceira questão, temos: nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto em créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é: letra A, 153, letra B, 460, letra C, 1.218, letra D, 1.380, letra E, 3.066. Para a nossa solução, vamos obter
9.200 tickets dividido por 20 tickets por período, que dá um total de 460 períodos. 460 períodos vezes R$ 3,00, nós temos então R$ 1.380 gastos, ok? Temos a nossa alternativa, letra D, R$ 1.380 gastos. Nesta questão, nós só utilizamos duas operações, divisão e multiplicação. Nenhum problema para os alunos do 7º ano. Vamos então para a nossa quarta questão. Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,20 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de altura, em metros, para atividades que não exigem o uso de força, são mostrados na figura seguinte. Uma proposta substitutiva, relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá àquele potencial comprador é: letra A, 0,20 metros e 1,45 metros. Letra B, 0,20 metros e 1,40 metros. Letra C, 0,25 metros e 1,35 metros. Letra D, 0,25 metros e 1,30 metros. Letra E, 0,45 metros e 1,20 metros. Analisando a imagem, vamos para a nossa solução. A altura mínima é 0,40 metros, a altura máxima é 1,35 metros. Uma vez analisados os itens, o que se encaixa dentro deste intervalo é a altura mínima 0,45 metros e a altura máxima 1,20 metros. Para a nossa resposta, a alternativa é: nessa questão, verificamos simplesmente uma análise de gráfico, uma análise de imagem. Agora, a nossa quinta e última questão. Nos últimos anos, o volume de petróleo exportado pelo Brasil tem mostrado expressiva tendência de crescimento, ultrapassando as importações em 2008. Entretanto, apesar de as importações terem se mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados com as exportações ainda são inferiores àqueles despendidos com as importações, uma vez que o preço médio por metro cúbico do petróleo importado é superior ao do petróleo nacional. Nos primeiros 5 meses de 2009, foram gastos 2,84 bilhões de dólares com importações e gerada uma receita de 2,24 bilhões de dólares com as exportações. O preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de 340 dólares para o petróleo importado e de 230 dólares para o petróleo exportado. O quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008 e dos primeiros 5 meses de 2009. Observando o gráfico, nós temos comércio exterior de petróleo, milhões de metros cúbicos, dos anos de 2001 a 2008, calculado para importação e exportação e para os 5 primeiros meses do ano de 2009. Considere que as importações e exportações de petróleo de junho a dezembro de 2009 sejam iguais às 7 das 5 importações e exportações, respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Nesse caso, supondo que os preços para importação e exportação não sofram alterações, qual seria o valor mais aproximado da diferença entre os recursos despendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações em 2009? Letra A, 600 milhões de dólares. Letra B, 840 milhões de dólares. Letra C, 1,34 bilhão de dólares. Letra D, 1,44 bilhão de dólares. Letra E, 2 bilhões de dólares. Vamos para a nossa solução?
Observamos que na importação de janeiro a maio, obtivemos $340 vezes 9 milhões, que dá um total de 3 bilhões e 60 milhões de dólares. De junho a dezembro, obtivemos 7/5 de 3 bilhões e 60 milhões de dólares, calculado assim 4 bilhões 284 milhões de dólares. Exportação de janeiro a maio, nós temos $230 vezes 11 milhões, obtendo assim 2 bilhões 530 milhões de dólares. De junho a dezembro, 7/5 de 2 bilhões 530 milhões de dólares, resultando em 3 bilhões 542 milhões de dólares. Finalizando a nossa importação, nós obtivemos 2 bilhões 840 milhões de dólares, mais 4 bilhões 284 milhões de dólares, resultando em 7 bilhões 124 milhões de dólares. E a nossa exportação, 3 bilhões 542 milhões de dólares, mais 2 bilhões 240 milhões de dólares, resultando em 5 bilhões 782 milhões de dólares. A diferença vai ficar em 7 bilhões 124 milhões de dólares menos 5 bilhões 782 milhões de dólares, dando como resultado 1 bilhão 344 milhões de dólares, ou 1,34 bilhões de dólares. Como resultado, a nossa alternativa C. Verificamos nessa questão que nós trabalhamos com multiplicação, soma e subtração. Nenhum problema para os alunos do 7º ano. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um TDzinho Enem. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, porque com esse exercício que a gente consegue chegar ao nosso objetivo final, que é o conhecimento adquirido. E vamos juntos rumo ao sucesso!